Eu tenho 34 anos e esse canal serve para documentar toda a minha trajetória como pessoa, como marido, como pai, como filho, como um futuro milionário, na verdade um presente milionário, só que o dinheiro ainda não chegou, não só o aspecto bancário, financeiro, mas ser um milionário em tudo quanto é história. Eu costumo dizer para os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, que eu vivi uma vida de 64 anos em 34 anos, tanta coisa que eu tive que ver, que obviamente traz um cansaço, que obviamente também traz muita frustração, decepção, mas também colecionei e coleciono muitas histórias e muitas coisas que traz como aprendizado. Se você ouvir todo aqui um barulho, é porque minha esposa está fazendo um jantar, depois de um dia maravilhoso, a gente viu o pôr do sol, trabalhei pela manhã, mas enfim, estou aqui criando esse conteúdo para vocês, e como vocês podem ver aí pelo título, ninguém vai odiar o bonzinho. Se tem uma coisa que você precisa entender, uma vez por todas, e que seja nesse vídeo, é que se você é uma pessoa que não agrada, você não vai ser amado efetivamente. Se você não é uma pessoa que a sociedade, que sua família, seus amigos, o seu emprego não considera que você é uma pessoa bonzinha, ai, fulano é um amor de pessoa, não é? Ai, fulano tá sempre aqui disposto e não sei o quê. E eu vou te explicar por que as pessoas e a sociedade no geral adora amar os bonzinhos e ter ele por perto. Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui, é uma história real, não estou inventando. Eu nessa minha caminhada de prestação de serviço, um empresário, né, porque a minha empresa sou só eu, tem alguns freelancers, obviamente, mas resumidamente, a minha empresa sou eu e minha esposa. Então o que acontece? Chega uma situação ali onde você começa a encontrar muitas pessoas, outros empresários, outras histórias. E hoje eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi numa mesa, num jantar. Estava eu, minha esposa e uma empresária, e a gente conhece toda a família dela, os filhos dela. E eu, numa pergunta assim rotineira, perguntei: pô, e os meninos, meu? Como é que os meninos andam? Tão bem? Tá tudo em ordem? Estão trabalhando? Então é quase uma escadinha ali. Eu tenho o mais velho, o do meio e o mais novo. E ela começa a falar sobre o filho mais velho. Eu conheço ele de cumprimentar, apertar a mão, não conheço de fato ele. E ela começa a falar com uma certa empolgação no emprego novo dele e tudo mais, mas num sentido que tem dado um pouco de trabalho, não para em nenhum emprego, não tem uma profissão fixa de fato. Então ele fica com uma inconstância, num vai e vem financeiro, que é normal, porque até hoje eu vivo isso. Obviamente que as quedas já não são tão mais agudas, vamos assim dizer, mas muitas vezes o pico também não é agudo. Então é uma coisa um pouco controlada, por quê? Porque é uma prestação de serviço, e enfim, é o mercado que vocês sabem como é. E tem o filho do meio. O filho do meio, então ela falou, vamos imaginar que ela falou ali 5 minutos do filho, né? Tem que trabalhar, tal, não sei o que, é uma coisa um pouco constante. Quando falando do filho do meio, e aí, o do meio, como é que tá? Não vou, obviamente, citar o nome dele aqui, mas ela ocupa um pouco mais de tempo. Ai, menino, fulano tem dado trabalho, viu? A partir desse momento, cruza as pernas, né? Não sei o quê. E começa a falar que o menino tem dado muito trabalho, obviamente. Escola, repetiu. Eu também sou repetente, por quem não sabe. E o menino repetiu e tá com muita dificuldade na adaptação da escola, porque só tá andando com gente que não presta e não sei o quê. E ocupou aí uns 8 minutos, né? Na minha avaliação aqui mental, ocupou um pouco mais de tempo do que o primeiro. E o mais novo, já perguntei de todo mundo, vou perguntar também. Nesse momento, abriu um baita de um sorriso de orelha a orelha e falou: fulano tá muito bem. Começa a descrever, é o filho mais novo. É um dos melhores da sala, se não um dos melhores da escola, fala mais de 2 línguas, é tudo criado na mesma casa, ok? Fala mais de 2 línguas, e o menino é um amor de pessoa, me ajuda em tudo, é carinhoso e não sei o quê. Aí lá se foi muito tempo falando dele, e aí conversa vai, conversa vem, enfim. Vamos para casa, eu e minha esposa, e no caminho eu falei para ela: é muito fácil amar. Não é que os outros filhos não sejam bons. E agora que chega de fato no título do vídeo, e aquilo que eu vou te explicar. A sociedade não ama o bom. A sociedade ama quem não dá trabalho. A sociedade ama as coisas que não dão manutenção, seja ela pessoas ou coisas. Tudo que é bom dá trabalho. Vou comprar um Porsche 911 GT3 RS, porque esse carro não dá trabalho. Não dá trabalho? Primeiro, dá trabalho para comprar.
Já começa por aí. Tem que trabalhar muito. Seja muito trabalho intelectual, acadêmico, qualquer mutreta que você vai fazer aí, não é trabalho. Até os bagulho que não é certo dá trabalho, né? Pra você adquirir dinheiro. IPVA dá trabalho, tem que trabalhar para pagar o IPVA. Outra, você acha que em qualquer oficina que você encontra uma mão de obra qualificada, enfim, né? Se você acha que um Porsche GT3 não dá trabalho, dá muito trabalho e exige muito cuidado. Uma boa casa dá trabalho. Para você comprar material de construção decente, que vai durar muito, você tem que trabalhar para comprar ele, enfim. Todas as coisas, elas dão trabalho. E as pessoas, elas dão trabalho, de maneira geral. Não é que a sociedade ama o bonzinho, a sociedade ama quem não dá trabalho. A sociedade ama quem não dá preocupação. Porque no final do dia, todo mundo quer ter menos trabalho. Mas a vida é feita de trabalho. Se nós tirarmos a ocupação, imagina que você fique milionário. Isso é uma das coisas que você tem que descartar. Tá bom? Eu não sei quão próximo você está de ser milionário e você também não sabe a velocidade que eu também ando, mas uma coisa é certa, eu nunca conheci alguém que é muito rico financeiramente, agora falando de finanças, que é um desocupado. Por mais que o cara tenha dinheiro, ele nunca está desocupado, porque a vida é feita disso. Uma hora você trabalha tanto para ter dinheiro, você vai chegar num patamar, e eu também vou chegar nesse patamar, que já nem é mais sobre dinheiro. Às vezes é um prazer, é sobre pessoas, é sobre você deixar um legado, é sobre... Eu conheci dois irmãos, que aqui eu posso falar o nome deles, são os ex-donos da Growth. Quem não sabe, eu trabalhei na Growth Supplements um bom tempo, então eu frequentei a casa ali do Eduardo, do Fernando e tudo mais. Eu tinha a impressão de que aqueles caras, eles queriam ser milionário, bilionário, seja lá qual que é a definição disso, mas eu tenho a impressão que eles queriam ser para fazer os outros ricos. Eu tive muito essa impressão trabalhando com eles. Eu não sei dizer porquê, tá? Nunca perguntei isso pra eles nem nada. Mas eu tinha essa impressão de que, mano, o prazer dos caras era deixar as pessoas ricas. Mano. E há muito valor nisso. Então, se você é uma pessoa que não é tão aceita na sociedade, porque eu também não sou, se você não é uma pessoa que todo mundo fala, ai, fulano é um amorzinho, eu não sou essa pessoa. Eu já fui por um tempo, há muitos anos atrás, e eu deixei de ser quando eu comecei a me preocupar com a minha vida, com aquilo que de fato eu queria. Que muitas das vezes, pô, Guilherme, mas essa atitude que você vai fazer aí não vai agradar a todo mundo. Mas é uma atitude fora da lei? Não. É uma atitude antiética? Não. É uma atitude que me beneficia. Então eu vou fazer. Então se você é uma pessoa que não tem se enquadrado muito na aprovação das pessoas, obviamente que eu não estou falando de quem está fazendo umas mutretas por aí, né? Mas se é uma pessoa que você não é tratado como amorzinho e outras pessoas ao seu redor são, tá tudo bem. As pessoas só não querem ter trabalho. Então, meu amigo, cuida bem da tua vida, paga suas contas, dê valor a quem também está buscando isso, um caminho. Se você for esperar a aprovação da sociedade, dos seus amigos, da sua família, uma aprovação geral... Ah, mas nem todo mundo aprovou que eu saí para abrir um negócio. Nem todo mundo aprovou que eu vou mudar de país. Nem todo mundo... Se você for esperar uma aprovação de forma geral, meu amigo, você não vai fazer nada. Porque a sua mãe quer que você fique bem provavelmente embaixo da asinha dela, porque é seguro. Já a sua esposa talvez te incentive a ganhar mais. Talvez o seu patrão fala, meu amigo, você tem que ser funcionário pro resto da vida, porque você é um bom funcionário, você não dá trabalho. Então você tem que ficar aqui na minha bota o tempo todo. E agora? Você segue o seu sonho? O do seu patrão? Da sua esposa? Da sua mãe? Então, aqui que a gente chega no fim do vídeo. E, obviamente, numa das decisões mais difíceis da nossa vida, que é o que eu quero.